Queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas de literatura. Hoje, segunda-feira, dia 4 de 5 de 2020, nós faremos uma correção das atividades que foram propostas na aula anterior, bem como uma revisão de todos os conteúdos já trabalhados para que você esteja preparado para fazer a atividade avaliativa que estará disponível no site da escola. Vamos lá. No número 1, você vai fazer a leitura, você fez a leitura, do texto de uma cantiga trovadoresca, onde o trovador enaltece, engrandece a nobre dama. É uma cantiga de João Airas de Santiago. Cantiga trovadoresca. Está escrita em galego-português, como eu já expliquei anteriormente. Então, ao fazer a leitura da cantiga, nós temos algumas questões relacionadas a esta cantiga trovadoresca. Na letra A, perguntou o porquê a cantiga pode ser considerada de amor. Percebam que há uma voz masculina, ou seja, o eu lírico é masculino nessa cantiga, e ele sofre. É um sofrimento, ele é um vassalo, um sofrimento amoroso de um homem em relação a uma dama. Então, cantiga de amor, eu lírico masculino, e há um sofrimento amoroso, um lamento do homem, do eu lírico masculino, em relação à nobre dama. Na B, qual é a causa desse sofrimento do eu lírico? O eu lírico, o eu poético, lamenta porque sabe que os guardiões da mulher amada jamais irão permitir que ele veja a sua amada. Então, ele se sente afastado, ele está sofrendo, ele se sente inferiorizado, ele é um vassalo em relação a esse amor que não é permitido. Na letra C, os refrões, os dois últimos versos repetidos no final das estrofes, indicam o caráter sonoro da cantiga e reforçam uma ideia. Qual é essa ideia? Então, o refrão, no final das estrofes, reforça o intenso amor do eu lírico pela dama, pela nobre dama. Percebam que eu já havia falado anteriormente que no trovadorismo, a poesia é chamada de cantiga. Cantiga eram produzidas para serem cantadas. Então tem uma ligação entre a escrita, a poesia, juntamente com a música. Então, por isso o uso do refrão, tá? Continuando, nós temos uma outra cantiga trovadoresca de Diniz, para que você possa fazer a leitura. Neste poema, nesta cantiga trovadoresca, o final dos versos diz Mia dona, caracteriza um cantar medieval, que se classifica como se o eu lírico se dirige à pessoa amada, chamando-a de Mia dona, trata-se então de uma cantiga de amor. Na cantiga de amigo, o eu lírico já é feminino, lamenta o distanciamento que está do homem, que o eu lírico feminino ama, e ele se dirige ao amado como um amigo. Então, neste caso, quando fala eu, minha dona, trata-se de uma cantiga medieval trovadoresca de amor. Já no número 3, nós temos a cantiga Barcarola. Leia estes versos a seguir e observe que eles apresentam a queixa amorosa de uma mulher em relação a um homem. Então, a voz agora é de uma mulher. O eu lírico é feminino.
Trata-se, então, de uma cantiga de amigo. Percebam nos versos: se vistes, meu amigo, e ai, meu Deus, se verrá cedo, se vistes, meu amado. Então, o eu lírico é feminino, a voz do eu lírico é uma mulher, e esta mulher lamenta, né, em relação ao amado, que é o amigo dela. Como se pode identificar no texto que o eu lírico de Barcarola é feminino? Então, o eu lírico é feminino a partir das expressões que eu havia falado, mencionado anteriormente. Meu amigo, meu amado. A mulher, então, ela vai se queixar, um lamento amoroso dela em relação ao amado, onde ela se dirige a ele por meio das expressões meu amigo e meu amado. Na letra B, além de o eu lírico ser feminino, que outras características indicam que Barcarola é uma cantiga de amigo? O fato da mulher se queixar em relação ao amor de um homem que está distante, como eu havia explicado anteriormente em outras aulas, a mulher ela sofre porque o homem está distante, pode ter ido para uma batalha, uma guerra. É um lamento amoroso de distanciamento em relação ao amado. Além disso, na cantiga de amor, o ambiente é nobre e palaciano, castelos, né? Já no o ambiente de uma cantiga de amigo é um ambiente mais natural. Então a amada confessa seus lamentos à natureza. Essas são algumas características tipicamente das cantigas de amigo. Eu lírico feminino, a mulher amada, ela lamenta o distanciamento em relação ao seu amigo, seu amado, e o ambiente é um ambiente natural. Agora nós temos uma outra cantiga no número 4, de João Garcia de Guilhane. Percebam que no início ele já diz, está escrita em galego-português: um cavalo não comeu, há 6 meses nem se ergueu, mas prouga a Deus que choveu, cresceu a erva, a pé cabo se passeu e já se leva. Seu dono não lhe buscou, cevada neno ferrou, mailo bom tempo tornou, cresceu a erva e passeu e arriçou, e já se leva. Seu dono não lhe quis dar cevada, neno ferrar, mas cabo de lamaçal, cresceu a erva e passeu e arriçar e já se leva. Percebam que, neste caso, trata-se de uma cantiga que tem uma crítica mais moderada, uma crítica em relação ao dono que não alimentava o seu cavalo. Então, essa crítica, por ser mais leve, mais branda, mais moderada, não direta, é uma cantiga de escárnio, diferente da maldizer, que é uma cantiga onde a sátira é direta, ofensiva, palavras de baixo calão e direcionada a alguém. Então, a resposta correta é a letra A, é uma cantiga trovadoresca de escárnio, em que faz uma crítica à atitude do dono do cavalo, onde ele não cuida do seu cavalo, mas graças a Deus, com o tempo bom, a chuva, né, a erva cresceu, o mato cresceu e o cavalo pôde sozinho se alimentar e se recuperar. Então, a letra A é a resposta correta em relação a esta cantiga trovadoresca, a de escárnio. Agora nós temos, né, alguns trechos de Camões na lírica. Vocês podem aí observar que a linguagem modificou, passou do trovadorismo em galego-português para o classicismo, né, a poesia camoniana. A partir da leitura
desses dois fragmentos de Camões, assinale a afirmativa inaceitável, a incorreta. Então percebam que nos dois textos encontramos a ação do destino se opondo à felicidade do poeta. Percebemos também a expressão fortuna no primeiro fragmento, que é equivalente no plano semântico à expressão ventura do segundo. Já na letra D, também percebemos nesses trechos a forma do primeiro fragmento expressa a relação entre a lírica de Camões e a tradição poética medieval peninsular, que é a da Idade Média, né, no início lá do trovadorismo. E o terceiro verso do segundo fragmento é uma metáfora, associação de ideias com sentido figurado, uma metáfora bem clara da instabilidade da vida do poeta. Então a resposta incorreta será a letra A. Há diversidade formal e temática na lírica de Camões, devido à sua relação tanto com a tradição popular quanto a cultura clássica. Então não há, né, uma diversidade na forma e na temática. Ele busca um único caminho, uma única temática e uma única forma. Nós falamos até sobre a diferença da medida velha, né, quanto à forma, a medida velha, lá no trovadorismo, onde os trovadores escreviam os versos das cantigas trovadorescas na medida velha em redondilhas, maiores e menores, 5 ou 7 sílabas poéticas. Já em Camões, no classicismo, a medida é nova, e a medida nova trata-se de versos decassílabos. Então não há uma diferença quanto à forma, ele utiliza versos decassílabos. E a temática não se diferencia. Ele busca sempre a mesma temática. Vocês vão perceber mais adiante que o classicismo, né, busca a cultura clássica, falando um pouco da mitologia, seres mitológicos, falando um pouco do paganismo, sai do antropocentrismo, do teocentrismo, o teocentrismo, tudo nas mãos de Deus, que estava lá no trovadorismo, para o antropocentrismo, tá? Tudo nas mãos do homem, mais o lado pagão, né? Mais a razão do que a fé. Continuando, nós temos uns versos de Camões, os Lusíadas. Esse episódio é o episódio de Inês de Castro, do qual foi transcrito o trecho que segue, e é considerado ponto alto do lirismo camoniano. Então, nesta epopeia, né, neste poema épico, Os Lusíadas, tem um momento mais lírico. O momento mais lírico é a narrativa do episódio de Inês de Castro. Vocês puderam, né, fazer a leitura para responder a questão. A questão é o seguinte: desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que seu núcleo central seria o quê? Então, se é um lirismo, vai personificar e exaltar o amor, algo mais forte que as consequências e que a tragédia de Inês, porque Inês, ela sofre lá neste fragmento, neste episódio. Então, muito mais do que o sofrimento, do que a tragédia de Inês, a personificação e exaltação do amor está mais presente, muito mais forte. Já na questão 7, você deve assinalar a resposta incorreta a respeito do trovadorismo. Preste muita atenção. No início desta videoaula, eu falei que as cantigas trovadorescas foram a união entre a poesia e a música, porque o maior objetivo das cantigas trovadorescas eram serem cantadas, acompanhadas por instrumentos musicais e também por danças, que nós já falamos anteriormente. Então, a única incorreta é a letra A.
onde fala que no trovadorismo ocorreu uma separação entre a poesia e a música, e não houve uma separação. Há um elo, há uma ligação, é um conjunto, é junto. A música e a poesia estavam juntas no trovadorismo, ok? As outras características são características corretas do trovadorismo. Muitas cantigas trovadorescas foram reunidas em livros ou coletâneas que receberam o nome de cancioneiros, eu falei isso na aula passada. Nas cantigas de amor, há o reflexo do relacionamento entre o senhor e vassalo, né, que é o eu lírico masculino, na sociedade feudal. Distância e extrema submissão. Então, distanciamento da pessoa amada e ele é submisso à pessoa amada, que é a dama, a mulher. Na cantiga de amigo, o trovador escreve o verso do ponto de vista feminino, correto. O ponto de vista feminino é o eu lírico feminino, tá? Na cantiga de amigo. E na letra E, a influência dos trovadores provençais é nítida nas cantigas de amor galego-português. Foram escritas em galego-português e há aí essa tradição provençal, porque as cantigas de amor vieram da província, né, de Castelos, né? Já a questão 8, você deve assinalar a alternativa que completa corretamente a afirmação abaixo. Nós estamos falando de um movimento literário, que ainda vamos estudar, tá? O movimento que se desenvolveu no apogeu político de Portugal consiste numa concepção artística baseada na imitação dos modelos clássicos gregos e latinos. Aí já dá para saber, ó, clássicos, classicismo. Nele, o pensamento lógico predomina sobre a emoção. E a estrutura de composição poética obedece a formas fixas. Viu lá atrás que nós marcamos uma questão incorreta quanto aos versos de Camões, que falou que era uma diversidade quanto à forma e à temática? Não, obedece então uma forma fixa, com a introdução da medida nova. O que é a medida nova? Os versos decassílabos, que convivia com a medida velha anteriormente no trovadorismo. Então, trovadorismo, medida velha. O que é a medida velha? O uso de redondilhas. E a medida nova passa de redondilhas para versos decassílabos. Portanto, este fragmento trata-se da escola literária do classicismo, ok? A literatura deve ser realmente o lugar onde podem surgir novas ideias que repensem o mundo. Vamos agora à revisão geral dos conteúdos que nós trabalhamos até hoje para que vocês possam fazer a avaliação de vocês. Então, a palavra do dia é a revisão de conteúdos. Então, queridos alunos, hoje nós faremos uma revisão de tudo que já foi estudado para que vocês possam fazer a atividade avaliativa. O que vocês acham? Vamos exercitar o conhecimento? O que vocês já aprenderam? Olha só o que nós aprendemos já. O que é literatura? Nós sabemos que o termo literatura, né, é plurissignificativo, não há uma única definição clara e precisa para a literatura. Junto de o que é literatura, nós estudamos a diferença entre um texto literário e um texto não literário. Falamos também das funções desses textos, bem como do objetivo central desses dois textos. Enquanto o não literário busca apenas informar, né, o literário ele visa entreter, emocionar, sensibilizar o leitor. A plurissignificação da linguagem literária. Nós falamos sobre conotação, denotação e figuras de linguagem. Quando eu falo em pluri, são muitas as significações da linguagem literária, dos textos literários. Conotação é o uso de palavras com sentido figurado. Já a denotação, o uso de palavras com sentido que é real. E as figuras de linguagem? Nós trabalhamos numa apostila, que vocês podem pegar essa apostila, onde tem as figuras de linguagem subdivididas em
figuras de pensamentos, pensamentos ou tropos, figuras de sintaxe ou construção e as figuras fônicas ou sonoras. 3 tipos de figuras. Então, acompanhem, tá? No momento que forem fazer a avaliação, peguem essa apostila e dê uma revisada nessas figuras. Falamos sobre gêneros de discurso, que é tudo que engloba todos os tipos de textos, né? Discurso é o texto em si, diferente dos gêneros literários. Nos gêneros literários, nós temos, né, lá em Aristóteles, foi definido como lírico, épico e dramático. No épico, nós temos juntos o narrativo. O narrativo é mais contemporâneo, mais atual. Falamos sobre os aspectos que compõem o gênero lírico, os gêneros em verso, ou seja, o poema. Ele é composto por verso, cada linha poética, estrofe, o agrupamento de versos, tem a classificação dos tipos de estrofes, os tipos de versos, quanto à escansão ou a métrica, que é a divisão em sílabas poéticas, os tipos de rima, cruzadas, alternadas, emparelhadas, né? E o ritmo, que é o encadeamento das sílabas mais átonas, mais tônicas, as mais fortes, no momento que você recita o poema. E trabalhamos o início da era medieval, a primeira escola literária lusitana, o trovadorismo, suas características, bem como os principais textos, né, produzidos nessa escola literária, as cantigas trovadorescas, as cantigas líricas e satíricas. Então, quando eu falo em literatura, eu falo na arte de imitar. A arte que imita pela palavra. Literatura como imitação da realidade. Então, eu pego a realidade e transformo, modifico. É uma manifestação artística. A palavra é a matéria-prima da literatura e é uma manifestação onde o ser humano vai expressar os seus sentimentos, as suas emoções, fugindo um pouco da realidade e indo para o mundo imaginário, para a ficção. A literatura quanto prazer e catarse. Lembra que nós estudamos sobre mimese e catarse no início do ano? Para os gregos, hedonístico, né, é o prazer, proporcionar o prazer, retratando o belo. Belo, semelhança entre a obra de arte e a verdade e ou a natureza. Então, belo é o prazer. Catártica ou catarse, né, o papel da tragédia para Aristóteles, é a purificação. Então, nós temos na catártica, essa purificação por meio da mimese e da catarse. A mimese vai ser imitar, né, a imitação do gesto ou da palavra eficaz para despertar sentimentos de terror, de piedade ou outros. Então, mimese, imitação da realidade. Já a catarse é o efeito moral purificador que proporciona esse alívio de sentimentos no momento que você faz a leitura de um texto literário. O que é denotação e conotação? Vamos lá? Denotação, palavra no sentido real, de acordo com o dicionário. O pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite. Já a conotação é o emprego de palavras com sentido figurado, conotativo. O carro voava pelas ruas da cidade. Percebam que agora esse verbo voar está com sentido que não é literal, não é real, já com sentido figurado. Seus olhos relampejaram de ódio. Também o verbo relampejar está no sentido figurado. Um pouco sobre as figuras de linguagem, para relembrar. Vamos começar na comparação e na metáfora. A comparação é o uso de elementos comparativos, como, por exemplo, seu pai
é como um animal feroz. Falar que o pai é bravo, né? Então tem a palavra como. Associação, comparação com um elemento conectivo de comparação. Já a metáfora é o emprego e associação de palavras com sentido figurado, com sentido que não é comum, não é real. É como se eu falasse assim: meu amor é uma caravana de rosas no deserto inefável da paixão. Associei o amor à caravana de rosas. Eu estou afirmando algo e estou empregando o sentido figurado, o sentido conotativo. A metonímia é a troca ou substituição de um termo por outro. Quando eu falo li Machado de Assis, eu não li o autor, eu leio a obra do autor. É um tipo de metonímia. Personificação ou prosopopeia é atribuir características ou ações que são próprias de seres humanos para seres inanimados ou irracionais. Se eu falo que o sol anda num dia nublado e radiante no céu, o sol andar e está irradiante. Isso é uma personificação ou prosopopeia. A antítese é o uso de palavras contrárias. Se eu falo o bem que você me faz, é o mal que o outro não faz. Bem e mal, alegria, tristeza, vida, morte. Já o paradoxo são ideias que se anulam. Então, eu vou diferenciar duas ideias, mas uma vai se anular perante a outra. Já a elipse é uma omissão de um termo. É como se fosse um sujeito oculto, desinencial. Escrevi seu nome na areia. Eu escrevi, omissão de um termo de fácil entendimento. Hipérbole é o exagero. Falei com você 1000 vezes. Estou morto de fome. A ironia é afirmar algo e contradizer aquilo que se afirma. Por exemplo, você está tão bem nesses seus 125 quilos. Seu time é tão bom, jogou 5 partidas, perdeu 4, empatou 1. O eufemismo já é o uso de expressões ou palavras com o sentido de abrandar, de suavizar. Se eu, em vez de falar que a pessoa morreu, ela partiu desta para melhor, ela foi se encontrar com Deus. A anáfora é repetição de palavras ou construções no início dos versos. A anáfora é usada na poesia, no poema. Se eu falo, no meu amor te encontro, no meu amor fico longe, no meu amor vou, no meu amor... Esse trecho no início, no meu amor, né, é uma anáfora, é repetição de trechos de palavras no início dos versos. A literação e a assonância são figuras fônicas, como a onomatopeia, fônicas ou sonoras. A onomatopeia é reprodução de um som ou ruído. Por exemplo, plast, bum. Já a assonância, repetição de fonemas vocálicos, de vogais. Então, se eu falo amor, amado, amigo, amante, esse monte de A aí, ó, assonância. A literação já é o recurso utilizado para a repetição de sons consonantais, fonemas consonantais. Vozes veludas, voluptuosas, vozes. Há um poema desse tipo, que o V vai se repetindo, tá? O fonema V consonantal vai se repetindo. Neologismo, a criação de uma palavra nova que não se encontra no dicionário. Hipérbato ou inversão é a inversão sintática dos termos numa oração. Brilham no céu as estrelas. Percebam que o sujeito foi para o final da oração, posposto ao verbo. Pleonasmo, reforçar uma ideia, uma redundância. Pode ter o pleonasmo vicioso, que é aquele do dia a dia, subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo.
Ou pleonasmo literário. Sonhei um sonho bem sonhado com você. Sonhei, sonho, sonhado. Palavras redundantes. Vamos falar agora do texto literário e não literário. O não literário tem como ênfase do conteúdo a linguagem denotativa, ou seja, a linguagem real, realizada apenas traduzida. Objetivo, linguagem objetiva, informar e explicar. Exemplos de textos não literários: um artigo científico, uma notícia jornalística, uma bula de remédio e outros textos desse tipo, que são textos informativos e explicativos. Já um texto literário tem como objetivo emocionar e sensibilizar o leitor. É a ficção, a recriação da realidade. Uma linguagem poética, na poesia, por exemplo. A linguagem é conotativa, figurada. E há também o emprego de ambiguidade, palavras de duplo sentido. Nós temos como textos literários, na lírica, o poema, a canção. Nós temos a epopeia, no épico. Nós temos o texto teatral, no dramático. Narrativo, nós temos conto, crônica, romance, novela. Gêneros literários. Conjunto de elementos semânticos, estilísticos e formais utilizados pelos autores em suas obras e para caracterizá-las de acordo com a visão da realidade e o público a que se destinam. Nós temos o gênero lírico, que é o sentimental, o poético, o gênero dramático, que é o teatral. O gênero dramático é aquele que é produzido para ser encenado, dramatizado, e o épico, narrativa, poema narrado que conta feitos heróicos. No gênero lírico, os principais elementos que formam o gênero lírico são verso, estrofe, métrica, rima e ritmo. Formas poéticas tradicionais fixas. Falamos já sobre o soneto, composição poética formada por 2 quartetos e 2 tercetos. Nós temos o hino, elegia, ódio, écloga e outros tipos, de gêneros líricos. Vamos falar sobre o gênero lírico nas noções de versificação e métrica. Primeiro, o que é um verso? É cada linha do poema. Já a estrofe é um verso ou um conjunto de versos. A partir da quantidade de versos, eu posso classificar a estrofe. Um único verso, monóstico. 2 versos, dístico. 3, terceto. 4, quarteto ou quadra. 5, quintilha. 6, sextilha. E assim vai indo. Já a métrica é a medida poética, que corresponde ao número de sílabas poéticas, sílabas métricas de um verso. A contagem das sílabas métricas é feita até a última sílaba tônica. E a sílaba terminada com a vogal átona, ela vai juntar com a próxima vogal também átonas. Vogais átonas eu vou unir. Há aí uma ditongação, eles são, formando então apenas uma sílaba métrica. Quanto à classificação dos versos, quanto à métrica, nós temos monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo ou redondilha menor, a redondilha maior, que é 7 sílabas poéticas, 10 sílabas poéticas decassílabo, 12 sílabas poéticas alexandrino. Então, sabemos que lá no trovadorismo a medida é velha. Redondilhas menores, 5 sílabas poéticas. Redondilhas maiores, 7 sílabas poéticas. Já no classicismo de Camões, a medida é nova, 10 sílabas poéticas, os versos decassílabos. Como que eu faço, então, a contagem da métrica? Primeiro, você pode fazer a separação de sílabas gramaticais. Logo, você vem unindo
uma sílaba com a outra, onde as vogais são átonas. E quando chegar na última palavra do verso, você deve parar na sílaba tônica e cortar as sílabas átonas. Aí então você faz a contagem das sílabas poéticas. Quanto ao tipo de rimas, existem vários tipos de rimas. As cruzadas, AB, AB. Olha só neste poema, neste exemplo. Aventura rima com loucura. Tempestade, cumplicidade. AB, AB. Eu uso as letras do alfabeto maiúsculas na ordem para fazer o esquema de rimas, para depois classificá-las. Logo, nós temos as emparelhadas, AABB. Olha só o exemplo. Sorriste, triste, AA. Esperança, dança, BB. E nós temos as interpoladas. 2 rimas nas extremidades e 2 no meio. A, B, B, A. Olha o exemplo. Formidável, primeiro verso, vai rimar com o último. Inseparável, A no início e A no último. E as 2 no meio. Quimera, pantera. Então ficou a ordem. A, B, B, A. Interpolada. Quais são as características principais do trovadorismo? Principal tema, o amor, a religiosidade, cristianismo e teocentrismo, ou seja, o Deus no centro de tudo. Cantigas trovadorescas em galego-português e a vassalagem, que é um vassalo se sente inferiorizado à amada. O eu lírico masculino se sente inferiorizado em relação à amada. As características agora das cantigas trovadorescas. Nas cantigas líricas, que são de amor e de amigo, na de amor, o eu lírico é masculino e ele declara seu amor para uma dama. O ambiente é província, provençal, né, palaciano. Já as cantigas de amigo, o eu lírico já é feminino, com autoria do masculino. Tá? O homem produz com a voz feminina, onde vai lamentar o distanciamento do meu amigo, do meu amado, por ele ter partido, ter ido para longe, para uma guerra, para uma batalha. E o ambiente já é um ambiente mais natural. Nas cantigas de escárnio e maldizer, que são as satíricas. Nas de escárnio, caracteriza-se em insultar uma pessoa de maneira mais sutil ou indireta. Ser diretamente para pessoas nobres ou comuns, né, da comunidade rural. Então não há palavras muito pesadas ou fortes. A crítica é uma crítica moderada, uma crítica indireta e mais sutil, diferente da maldizer, que vai insultar uma pessoa diretamente, criticando-a de uma forma verbal mais suntuosa e muitas vezes utiliza palavrões, palavras muito baixas. Os poemas líricos têm como base expressar os sentimentos de amor à mulher amada. Já os satíricos têm como base criticar alguém, uma instituição ou um lugar. Bom, queridos alunos, chegamos ao final da nossa videoaula. Revisamos todos os conteúdos para que você tenha um excelente desempenho em sua atividade avaliativa. Basta você baixar o arquivo, imprimir a sua avaliação e responder com bastante dedicação e atenção. Eu confio no seu potencial, quero que você capriche e caso você tenha dúvidas ou necessite, retorne às videoaulas anteriores para que possam te auxiliar. Conquiste seus sonhos com coragem e brilho no olhar. Deus abençoe o destino dos seus sonhos. Carinhosamente, Professor Marcelo.
Tchau, tchau, até a próxima aula e eu desejo a vocês boa sorte na atividade avaliativa. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp. Estou à inteira disposição de vocês. Beijos, fiquem com Deus.